Bem, gente, eu tava com tempo livre essa semana e resolvi abrir uma live para fazer um comparativo da temperatura do VRM de 5 modelos de placas-mãe AMD. Algumas top de linha, outras bem simplesinhas. Mas já para que vocês não fiquem muito preocupados, eu vou fazer um resumo para vocês. Se você tem ou vai comprar um processador para essas placas sendo Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600X, Ryzen 5600, Ryzen 5 3600, Ryzen 5 5500, 5600G, 5700G, Ryzen 3 3100 e outros processadores mais simples que você comumente acha no AliExpress na casa de R$ 700 para baixo, você geralmente não vai ter problema com essas placas-mãe. São processadores muito específicos que demandam mais do VRM e eu vou explicar isso lá no final do vídeo com a tabela do Gabriel Ferraz. Mas já estou fazendo esse resumo aqui porque eu sei que muitas pessoas não vão assistir o final do vídeo e vão perguntar sobre o assunto. Portanto, como está resumido, agradeço se puder deixar um like e se inscrever no canal. O objetivo aqui mesmo é explicar um pouco mais sobre o assunto, matar a curiosidade e mostrar para vocês a diferença que faz o VRM na placa-mãe. Então vamos seguir agora com o vídeo. Os testes foram feitos no mesmo dia, a temperatura ambiente estava em torno de 29,5 a 30 graus e eu estava usando o Ryzen 7 5700X 4,5 GHz e a tensão 1,32. O consumo do processador ficava em torno de 120 a 130 watts e eu usei o mesmo air cooler que foi o Deepcool AK400 Digital. Os testes foram feitos usando o Cinebench R23, deixei 10 minutos cada teste e eu ia medindo a temperatura com o passar do tempo. Eu vou passar para vocês a temperatura bem perto do final do teste, onde ficou mais quente. A primeira placa aqui é uma Asus, a TUF Plus B550M Wi-Fi versão 2. E bem no final do teste, a temperatura máxima que eu consegui no VRM dessa placa aqui foi de 64,2 graus. Temperatura muito boa, o que já também era um tanto esperado, porque a placa é muito bem avaliada. Ela é uma placa de renome e o pessoal geralmente fala que a placa que vai tancar todos os processadores. A segunda placa aqui é a ASRock B550M Pro 4, vendida no AliExpress na casa de R$ 600, mais ou menos isso. A temperatura que eu consegui ali no final dos testes foi de cerca de 89 graus, mais especificamente 89,3 graus, usando o meu termômetro térmico como vocês estão vendo, também comprado no AliExpress para quem tiver interesse, o link está na descrição. A terceira placa aqui foi a Gigabyte Aorus B550 Elite, muito conhecida pelo pessoal, ficando na casa de 450 a 500 reais. E a temperatura máxima que eu obtive foi na casa de 94 graus, mais especificamente 94,2 graus. Independente da temperatura, essas três placas conseguiram um resultado semelhante, um consumo semelhante também e uma utilização do processador semelhante. O problema foi maior na última placa, que eu tive que mudar até a configuração porque ela setou uma tensão totalmente diferente para o processador. Essa aí é a Maxam B550M Terminator, uma placa na China que geralmente você consegue por cerca de 350 reais. E sim, essa temperatura que vocês estão vendo aí foi a temperatura máxima mesmo, tá? 114,9 graus aí no hotspot na parte de cima. Na parte lateral do hotspot estava cerca de 108, então teve essa variação, caso você tenha interesse, mas sim, tudo sempre passando do 100, e aqui já fica um tanto complicado, né? Passando do 105, já não acho nada legal. Se deixar assim muito tempo, pode resultar até em degradação dos componentes com o passar do tempo. Inclusive em algumas placas, quando começa a chegar muito perto dos 120 graus, elas começam a reduzir um pouco do consumo do processador para que não aconteça nenhum problema com os componentes. E a última placa foi a Honda B550 SD4. Essa placa é bem baratinha, fica na casa de 400 reais também. Só que aqui eu tive um problema com ela, que ela jogou um consumo muito alto no processador, cerca de 140. Se eu deixasse assim seria injusto para ela, porque o meu objetivo também era consumir 130 watts. Então eu reduzi para 4,5 e a tensão 1,29. Assim eu obtive o consumo de 130 watts. Vejam que a temperatura ficou muito alta, cerca de 131 graus. Mais especificamente 131,2 graus. A placa ficou quente para caramba e teve throttling também. Eu percebi que ela estava reduzindo o consumo do processador para que a temperatura abaixasse um pouco, mas mesmo assim não abaixou muito. Eu acho que poderia dar um throttling mais forte, porque 130 já é muito alto ao meu ver. Tá aí para vocês num gráfico para ficar um pouco mais fácil facilitar, até para quem quiser resumido. A Asus TUF
temperatura máxima de 64.2, ASRock 89.3, Gigabyte 94.2, Maxam 114.9 e Onda 131.2. É claro que poderia ter muito mais placas, é óbvio, mas aqui o meu canal é financiado por mim mesmo, né? Então é o que eu tinha no momento. Eu sei que algumas pessoas vão pedir placa X, Y, Z, mas não tem como. Eu trabalho com o que tem à disposição no momento. E no caso, essas placas ainda estão à venda, né? Inclusive a Asus é mais cara, cerca de R$800, ASRock 600, Gigabyte cerca de R$500, Maxam 350 e a Onda uns 350 a R$400. Tem um vídeo da Maxam já no canal e também vou fazer depois um vídeo da Onda, da Gigabyte e da ASRock para que vocês também vejam, tá? Já estou saindo com esse comparativo antes dos vídeos. Voltando agora para falar sobre processadores para usar ou não com essas placas, e eu vou usar como base a tabela do Gabriel Ferraz, inclusive eu deixo para vocês o canal dele na descrição, e tem essa tabela muito grande aqui com várias placas-mãe para Ryzen, tá certo? E nessa tabela tem um resumo do que vocês podem esperar de processadores. Então vejam aqui de VRM. A60 nós vemos que esse é um valor aproximado de um Ryzen 5 em estoque, 3600X, 3600, 5600X. Olha só, já Ryzen 5 estoque, nós não estamos falando nem de Ryzen 3. O Ryzen 3 você consegue usar vários, né? Já a VRM a 75A, nós temos aqui Ryzen 5 em overclock ou um Ryzen 7 3700X. São aqueles Ryzen lá, você pode overclockar eles, ou o 3700X em estoque. Isso aqui, gente, considerando esses dois aqui, já pegam a maior parte dos processadores Ryzen comuns no mercado atualmente. Só não, nós estamos falando do 2700X, do 5950X, mas da maior parte dos processadores que vocês pegam até R$1.000, eles entram no VRM a 60 e 75A. É por isso que no começo do vídeo eu falei que a maior parte deles, mesmo na placa-mãe mais fraca ali, que foi a Onda, ainda fica ok. Agora, a partir do 100, nós temos processadores como o 3900X em estoque ou 3700X em overclock, 3800X em overclock, 5800X em overclock. Aqui nem todos os processadores são recomendados para isso, tá? 125A, 3950X ou 5950X em estoque e o 2700X em overclock. Vocês estão vendo que o 2700X, embora seja antigo, é um processador muito cabuloso, né? VRM 150, Ryzen 9 3900X ou 5900X em overclock pesado ou 3950X em overclock moderado. E 200 nós temos o Ryzen 9 3950X ou 5950X em overclock. Então aqui, ainda mais o 125 para cima, é caso muito específico de processador que provavelmente você não vai pegar ou que no máximo você vai manter ele em estoque. Fiquem com isso em mente. Já aqui no verdinho, no amarelo, no laranja, nós temos ali que o verde significa que a placa vai tancar, né, vai aguentar ali o processador sem maiores problemas. No amarelinho, tá falando que precisa de um leve volume de fluxo de ar recomendado, tá resumido aqui, né? No laranja, fala que é um alto volume de fluxo de ar, e já nesse assim, rosa meio vermelho, é o VRM não adequado para o processador. Tem a Asus TUF Game B550 Plus Wi-Fi, é a placa aqui que eu tenho como principal quando eu faço meus testes. Podem ver que o VRM aqui, ó, dela, ó, 200, 150, 125, 100, 75, 60, tudo verdinho, ou seja, a placa que tanca tudo. É por isso que as pessoas não tinham dúvida que ela seria a primeira colocada. Já a B550 Pro 4 da ASRock, vejam que é um pouco diferente, ó, bem aqui, ó. VRM é 200, não recomendado, e a 150, ele fala aqui que seria bom, um bom fluxo de ar, né? Por isso que ela foi a segunda colocada. Então tá corroborando o meu teste com o que o Gabriel Ferraz tem falado. Agora, de 125 para baixo, já fica tranquilo. Ah, Scanda, mas você testou um 5700X. Mas eu testei um 5700X colocando ele num padrão que ninguém usa. Tensão lá no alto, deixando um consumo muito alto, tá? Claro, não foi à toa. É porque eu não tenho nenhum processador mais potente. Então eu tive que colocar o processador para moer mesmo. Tá, é por isso que talvez você esteja imaginando por ser um 5700X. Não, 5700X em estoque é tranquilo. O negócio que eu estou falando aqui, no overclock ninguém faz. Ninguém coloca um processador a 1.32 o tempo todo e deixa em estresse ali, tá? Aquilo ali é mesmo para esse teste aqui, somente isso. Bem, próxima placa, B550M Aorus Elite. Segundo a tabela do Gabriel Ferraz, vejam que fica um pouquinho diferente mesmo da ASRock, né? 200 não, 150 tem que ter um bom fluxo,
e 125 tem que ter um fluxo. Ela fica melhor a 100. Então faz sentido até que ela foi terceira colocada no meu teste e também aqui dá pra ver que o VRM dela é um pouquinho inferior a da ASRock. Não é muita coisa, mas é um pouquinho inferior mesmo. Então meu teste corroborou os dados do Gabriel Ferraz. Agora, nós não temos na tabela do Gabriel Ferraz aquelas placas ali Maxxum e Honda. Eu acho que ela fica mais ou menos no nível aqui dessa B450 Colorful. Tem dois modelos Colorful aqui, o Battle X e o Battle X MG, alguma coisa assim, né? E olha, essa aqui provavelmente seria a equivalência da Maxxum, né? VRM a 60, a 75 e já tem um bom fluxo quando tiver 100. E já o da Honda, o VRM a 60 e tomar cuidado ao 75, né? E já não recomendado ao 100. Que foi mais ou menos o teste que a gente conseguiu, né? Uma sendo 115 ali de temperatura, a outra 130. Então deve ficar mais ou menos aqui. E ainda que deu 75 aqui, mesmo 75, vocês podem ver que vai tancar um Ryzen 5 até em overclock ou um Ryzen 7 3700X em estoque. Pois é, gente, a ganhadora mesmo foi a B550 TUF Plus, que ninguém achava o contrário. Todo mundo esperava já que fosse isso, porque essa placa-mãe é muito elogiada por esse fato. Agora, na live eu fiz uma aposta quem seria a segunda colocação entre a B550, a Aorus, e a B550 Pro 4 da ASRock, e o pessoal achou que seria a Aorus, mas acabou não acontecendo. A ASRock foi um pouquinho superior, inclusive ela tem umas features a mais do que a Gigabyte e uma ótima opção no AliExpress hoje por R$ 580, R$ 600. A Aorus é um pouco mais barata, na casa de 480 a 500. Então depende mais do seu gosto, mas como eu falei, a maioria dos processadores vão dar certo. E os últimos colocados, B550 Honda e B550 Maxxum Terminator. O pessoal já sabe que a Maxxum seria de baixo custo, mas talvez vocês não imaginavam que a Honda seria bem inferior até. Ela ficou bem fraquinha mesmo, ainda assim vai dar conta daqueles processadores mais simples. Só que essa Honda, eu tenho que fazer um vídeo sobre ela, já reclamei em muitos casos porque a BIOS dela é péssima, tá? A da Maxxum você consegue ativar uma coisinha ou outra com mais facilidade, XMP, da Honda não. Então dessas todas aqui, o que eu não quero mexer mesmo é nessa placa Honda, porque quando a BIOS já é zoada é bem complicado lidar. Teve uma Galaxy que eu peguei que deveria chegar no nível ali da ASRock Pro 4 ou até um pouco superior, mas a BIOS era muito ruim e eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. A Honda eu não recomendo muito, inclusive ela é revendida aqui no Brasil pela do X. Existem alguns outros modelos, tá? Uns modelos mais topzinhos, uns mais simples. Esse aqui eu acho que é o modelo mais simples, não posso recomendar ele, nem aquele de 2 pentes de RAM, tá? Mas aí é contigo mesmo, eu só tô falando aqui mais do que eu recomendo ou não. Eu acho mais fácil ir em uma Maxxum ou também numa Sui, que é praticamente a mesma coisa, quando você quer pagar menos. E aí, na faixa de preço de 500 a 600 reais, nós temos duas opções, a Gigabyte e a ASRock. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e confira lá o canal também do Gabriel Ferraz, que ele faz muito conteúdo bom, análises aprofundadas sobre hardware no Brasil. Vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.